Capítulo 8, verso 31 a 47. Pode ler, meu bem. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Até o verso 47. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Confirma o início, né? O grande problema sobre o livre-arbítrio é que as pessoas nem sempre estão pensando para escolher o que é certo. Por exemplo, quando as pessoas são leigas, é porque não têm um conhecimento correto das coisas. Quando as pessoas são cultas, eles confiam mais nas suas capacidades intelectuais e não gostam de perderem a razão das coisas. É o que está acontecendo nesse negócio, né? No caso de atos espirituais, é ainda mais complexo. Os teólogos, por exemplo, eles fazem as coisas e teologias e se formam, mas o estudo teológico são mais filosofias do que propriamente estudo sobre Deus. As filosofias são metáforas, subterfúgios e não conhecimento técnico de Deus. Daí a falta de um esclarecimento mais espiritual. Compare a leitura de João. Jesus disse aos judeus que já haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus os convida: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém os judeus responderam: Somos descendentes de Abraão, portanto não somos escravos de ninguém. Ser descendente de Abraão não se lhes dava o direito de ser sem pecado. Daí Jesus lhe afirmou: Quem é pecador é escravo do pecado. E ainda mais: O escravo não fica sempre na casa, porém o filho do Senhor fica. E se o filho vos libertar, sereis livres. É isto que muitas pessoas não entendem, que o Filho de Deus que queria e quer libertar muitos dos que creem nele para a salvação.
Porém, aqueles judeus que não entendem a verdadeira mensagem de Jesus, aqueles judeus queriam crer em um Jesus que fizesse suas próprias vontades e não eles fazerem a vontade de Deus. Existem muitos crentes nos dias de hoje que fazem as mesmas coisas que aqueles judeus fizeram com Jesus. Os judeus replicaram: nosso pai Abraão. Jesus responde: se vós fosseis filhos de Abraão, praticaria as obras de Abraão. Assim também tem muitos que dizem ser filho de Deus, porém não pratica a palavra, nem lhes presta obediência. É aquela passagem de Cristo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E Jesus os reprovou naquele instante. Qual a razão de não compreenderem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, vós quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o começo e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos falo a verdade, vocês não creem em mim. E finalizou dizendo: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Olha como é sério. Como é sério. O livre-arbítrio é a morte que mora dentro de cada um de nós. Temos que saber optar para que ele não nos atinja. Exemplo, o que aconteceu com Gaim? Está dentro de vós. Se quer escolher o bem, vai escolher o bem. Se vai escolher o mal, o pecado já às portas e vai morrer. A nós cumpre dominá-lo. O lado bom ou ruim está na vontade de cada um. Como podemos vencer isto? Paulo mesmo testou isso e confesso que ele achou muito difícil. Ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Jesus é o nosso freio, né? Pode fazer oração. Senhor Deus, agradecemos por esse dia maravilhoso que nos tem dado para meditarmos na sua palavra, Senhor. Agradecemos, pedimos que façamos sempre a sua vontade, Senhor. Tornamos um espírito reto. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então é mais sério do que se pensa, né? Parece simples, né?